Um. Olá a todas as pessoas que acompanham o nosso canal. Eu sou a doutoranda Letícia Maria Capelari Tobias Venâncio, faço parte do Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Inclusiva, UGP. Eu sou uma mulher negra de pele clara, estou com uma blusa social de manga com decote em V, com um colarzinho. Sou uma mulher com cabelos curtos, na altura da orelha, rosto oval, boca de lábios finos, nariz fino e estou usando um óculos branco. Atrás de mim há uma parede branca, à minha direita uma cortina branca e à minha esquerda uma porta marrom. Hoje eu estou aqui para convidar minha querida amiga, professora doutora Mary Cristina Olímpio Pinheiro, para apresentar a sua tese de doutorado. Olá, Letícia. Olá a todas as pessoas que estão aqui assistindo. Eu sou a professora doutora Mary Cristina Olímpio Pinheiro. Sou uma mulher branca, de cabelos castanhos claros até a altura do ombro, cabelo liso. Estou vestindo uma blusa social com gola rosa, com algumas listras brancas e azuis bem clarinhas. E também eu uso um óculos vermelho grande e atrás de mim tem uma parede branca. Eu estou aqui hoje para apresentar a minha tese, que foi defendida no PPGEDU em 2024, sob orientação da minha querida professora doutora Aline Mayra da Silva. Essa tese que foi financiada pela CAPES e faz parte aí das teses das pesquisas dentro do grupo GP. E o nome dela é Consultoria Colaborativa, Contribuições da Psicologia para a Inclusão Escolar. A questão norteadora da minha tese foi como a consultoria colaborativa escolar, promovida pelo psicólogo, pode contribuir com a promoção de habilidades sociais e com o próprio processo de inclusão escolar. E para resolver essa questão norteadora, eu vou elucidar também para vocês, um pouco antes de falar da pesquisa, o que é a consultoria colaborativa escolar, que é um processo no qual uma pessoa capacitada atua em parceria com outro profissional ou um grupo consultante, adotando um modelo igualitário e não hierárquico, com o objetivo de organizar ações que favoreçam o desenvolvimento dos alunos da escola. Então, o objetivo final é justamente promover a melhora dos alunos ali, mas, consequentemente, também a melhora do próprio ambiente escolar. E dentro do processo de consultoria colaborativa escolar, como eu falei, a gente precisa de uma pessoa capacitada, que no caso é o consultor, que é um profissional da área escolar, então pode ser um psicólogo, um fonoterapeuta, um terapeuta ocupacional, um fisioterapeuta, um profissional que tem aí uma abordagem que trabalhe dentro da escola, né? E que tem aí experiência justamente para auxiliar as pessoas que são denominadas dentro da consultoria colaborativa como consultantes, que podem ser os próprios professores e professoras, os familiares e também os alunos e alunas dentro deste ambiente escolar, assim como a própria gestão. Então, a gente tem aí essas duas funções aí de consultante e consultor, que vão atuar de forma colaborativa para promover a consultoria colaborativa. Dentro da consultoria colaborativa escolar, a gente tem aí presente a atuação a construção, na verdade, de uma colaboração para que esse modelo consiga funcionar na prática. E para que a gente, de fato, diga que existe colaboração dentro da consultoria, a gente segue ali algumas características presentes como princípios da colaboração, que são os mesmos princípios, tanto para a consultoria colaborativa escolar, como também para o ensino colaborativo. Então, aqui na minha pesquisa foi específico para a consultoria colaborativa, mas as características são as mesmas. E quais características são essas? São justamente a participação equivalente, como eu disse, né? Uma participação não hierárquica, em que as pessoas estejam ali
próximas e com um objetivo em comum, pensando em, de fato, colaborar com o trabalho dentro da escola. Os objetivos, eles devem ser tanto construídos como compartilhados colaborativamente, assim como os materiais também que vão sendo elencados para essas atividades dentro da consultoria, e assim como também a equivalência de responsabilidades, às vezes, mesmo quando esses profissionais atuam um em sala de aula, o outro no AE, o outro em outro espaço escolar, mas mesmo assim, essas ideias elas são construídas juntas, os objetivos são postos juntos, materiais compartilhados, e cada profissional dentro da sua área, do seu campo, vai justamente se responsabilizar em prol do processo de ensino e aprendizagem dos alunos, e como a minha pesquisa vem pensando aí no caminhar específico da promoção de habilidades sociais e da própria construção do processo de inclusão escolar, que é base aí da consultoria. Algumas características também é que, como eu indiquei, né, o consultor deve ter conhecimento e treinamento sobre o processo de consultoria. Então, na verdade, o consultor e os consultantes precisam estar a par do que é a colaboração, entender como que ela vai funcionar, para justamente que as características da consultoria consigam ali serem realizadas no cotidiano, né? E para isso a gente precisa também de uma comunicação autêntica e honesta entre consultor e consultantes. As variáveis sistêmicas devem ser consideradas, então é importante também observar o ambiente que eu estou, conhecer esse ambiente, assim como saber as funções dos consultantes que eu vou trabalhar, enfim, conhecer, fazer um rastreio ali do meu ambiente escolar para conhecer justamente a diversidade do público e do local que eu estou atuando. E também, como características, a gente tem aí a busca por soluções sem rotular os alunos. E daí, na minha pesquisa, que é uma pesquisa onde eu, enquanto consultante, sou uma profissional da psicologia escolar, isso fica mais demarcado ainda durante a minha tese, né? Porque a psicologia escolar, ela já vem se construindo historicamente enquanto uma área, um campo da psicologia que justamente visa promover o desenvolvimento dos alunos e contribuir com o espaço escolar de forma geral, justamente sobre essa ótica não patologizante, não diagnóstica dos alunos, né? Então, o interessante é justamente identificar as demandas dessas salas, desses espaços, dessas relações sociais que acontecem dentro do contexto escolar e trazer ali, a partir dessas demandas, soluções, mas sem a necessidade específica do rótulo e diagnóstico desses alunos. Também é característica a busca de meios para assegurar o sucesso do aluno público-alvo da educação especial na sala de aula comum da escola regular, visto que essa é uma das premissas do próprio processo de inclusão escolar, né? A gente encontrar aí formas de solucionar as barreiras ainda enfrentadas por esses alunos dentro do ambiente escolar. E o consultor deve ficar atento para não confundir o seu papel com o de um conselheiro. Ao longo da consultoria colaborativa escolar, como eu vou indicar aqui no decorrer da minha pesquisa, fica posto o quanto esse diálogo entre consultor e consultantes, ele precisa justamente ser construído na rotina, no diário ali, convivendo com esses pares, porque justamente a intenção não é que o consultor chegue até a escola e dite ali tudo que precisa ser dito. Eu acho bem bacana essa parte da consultoria, porque justamente é o mesmo que a gente tem promovido dentro da área da psicologia escolar, que é justamente dos psicólogos escolares adentrarem os ambientes escolares sem essa visão também de chegar e utilizar os conceitos da psicologia para demandar, delegar atitudes ali dentro da escola. É o construir coletivos de práticas junto com os professores, junto com os alunos, contribuindo com o sucesso escolar de forma geral. As etapas da consultoria colaborativa escolar, elas também são estabelecidas de uma forma em 4 etapas por alguns autores, e isso foi utilizado
na minha pesquisa. Então, a gente primeiro tem esse momento de identificação do problema, depois a análise desse problema, desses problemas, né, desses desafios cotidianos. Aí, então, a elaboração e aplicação de ações, que, como eu indiquei, né, na minha pesquisa foi compartilhado junto com entre consultantes e consultor. E, por fim, a avaliação processual de se a consultoria, da forma como está sendo estabelecida, está dando resultados ou se precisa se mudar alguma coisa em relação ao andamento da própria consultoria. Então, agora explicado o que é a consultoria colaborativa escolar e até um pouquinho da própria prática do psicólogo escolar, eu trago qual foi a tese que eu defendi, que é justamente como a consultoria colaborativa escolar em psicologia é um meio capaz de contribuir mediante a promoção de colaboração para ampliar as habilidades sociais na escola, assim como favorecer o processo de inclusão escolar. Então, partindo da minha tese, eu tenho como objetivo principal avaliar a consultoria oferecida pelo psicólogo como forma de promover habilidades sociais e colaboração, favorecedoras do processo de inclusão escolar. E objetivos específicos, eu trouxe 4. O primeiro foi planejar um modelo de consultoria tendo o psicólogo escolar como consultor em uma perspectiva colaborativa. O segundo era implementar a consultoria ofertada pelo psicólogo escolar. O terceiro, analisar dificuldades, desafios e possibilidades quanto ao processo de oferta da consultoria em psicologia. E, por último, validar socialmente a consultoria por meio de avaliações realizadas junto às participantes envolvidas. Partindo desses objetivos, eu utilizei um método adotando os pressupostos da pesquisa colaborativa, construída junto com os professores participantes da minha pesquisa, por meio de uma abordagem qualitativa e quantitativa. Então, aqui, eu indico também que o local foi uma escola urbana de um município do estado de Mato Grosso do Sul, e como participantes, a gente teve, enquanto as consultantes, 4 professoras regentes, 3 professoras da educação especial que atuavam em sala de aula comum e uma professora da educação especial que atuava na sala de recursos multifuncionais. E como consultora, a consultora foi eu mesma, enquanto pesquisadora e consultora na área da psicologia escolar. O procedimento de coleta de dados, ele foi dividido em 3 etapas, justamente acompanhando aquelas etapas que eu indiquei que a própria consultoria se delineia, né? Então, na primeira etapa, eu tive esse momento de levantar quais eram as demandas das professoras, conhecer o ambiente escolar, conhecer as professoras. Então, para isso, a gente utilizou a entrevista, o QRI, que é um instrumento específico para o rastreio de habilidades sociais dos alunos, que foi aplicado às professoras que responderam, né? Eu apliquei junto às professoras um questionário com algumas perguntas abertas e fechadas, e as professoras respondiam sobre os seus alunos e a rotina escolar, e também o diário de campo, que foi o instrumento que eu preenchi ao longo de toda a consultoria, para também trazer um pouco das minhas impressões ao longo de toda a pesquisa. Eu esqueci de falar, a entrevista também foi conduzida com todas as professoras consultantes participantes da pesquisa. Na segunda etapa, a gente teve a aplicação de questionários. A consultoria foi dividida em encontros, que eu já vou mostrar no próximo slide, e cada encontro, essas professoras preenchiam um questionário validando se aquele encontro tinha sido positivo, negativo e alguns aspectos específicos que vão ser postos nos resultados, assim como também continuou presente, como eu já indiquei, o meu diário de campo. E na última etapa, a gente fez a reaplicação do instrumento QRI e fez uma nova entrevista, justamente validando aí, verificando quais eram aí as impressões dessas professoras após a oferta da consultoria colaborativa escolar. Como eu falei, a gente primeiro aplicou os instrumentos para levantar as demandas,
Depois a gente começou a construir a consultoria colaborativa escolar. Então, eu e as professoras, ao longo aí de alguns meses, tivemos alguns encontros formativos e também práticas dentro da escola. Então, ao todo, a gente teve encontros que foram programados, em que a gente pôde trabalhar 11 temas, né, em conjunto, em grupos. Foram formados 2 grupos com essas professoras, e nesses a gente dialogou 11 temas. Esses encontros, eles aconteceram na maior parte das vezes no formato online, e a gente teve alguns encontros presenciais. E as práticas na escola, elas surgiam justamente durante esses encontros com as professoras. Então, a partir desse diálogo, desse estudo conjunto, dessa construção, a gente foi pensando em práticas que as próprias professoras aplicavam sozinhas ou comigo, quando, né, elas solicitavam. E então, essas práticas eram também parte dentro do processo da consultoria. Só para trazer de forma bem demonstrativa aí, aqui são os 11 temas que a gente conseguiu dialogar dentro desses momentos formativos entre eu e as consultantes. Então, a gente começou justamente explicando qual que era o papel da psicologia escolar e da própria consultoria colaborativa escolar. E daí, a partir também dos instrumentos iniciais, a gente foi trabalhando os temas que eram ali de desejo dessas consultantes. Então, a gente trabalhou sobre a promoção de habilidades sociais, o impacto e a prevenção das violências dentro da escola, assim como alguns termos específicos também, como práticas voltadas aos alunos com TEA e DI, e dentre outras práticas também mais universalistas, como o próprio ensino colaborativo e o desenho universal para aprendizagem. Também só para demonstrar aqui, como produto dos nossos encontros formativos, as práticas, esqueci de mudar o título ali, mas as práticas que foram desenvolvidas ao longo da consultoria foram justamente tanto dinâmicas como reorganizações na sala de aula, na forma da docência das professoras, né? Alguns recursos, inserção de mais contação de histórias, algumas dinâmicas próprias de promoção de habilidades sociais ou de prevenção à violência. E no final eu falo um pouquinho mais sobre essas práticas para vocês, mas só para justamente elucidar como a gente conseguiu construir várias coisas bacanas, várias estratégias bacanas que justamente iam de acordo com as necessidades dessas professoras dentro da rotina delas em sala de aula. Para a análise dos dados, os dados quantitativos, eles foram analisados por meio de procedimento de estatística descritiva, e os dados qualitativos, eles foram analisados por meio da técnica de análise de conteúdo proposta por Bardan, com apoio do software Atlas TI. Então, agora a gente chega aos resultados. Os meus resultados também, né, foram divididos em resultados antes, durante e depois da oferta da consultoria colaborativa, justamente mostrando quais eram as demandas iniciais, qual foi aí justamente o que as professoras iam trazendo, né, as consultantes iam trazendo sobre como estava sendo ofertada e estava acontecendo essa consultoria, e também os resultados indicando o que elas acharam ao final da consultoria. Então, como resultados iniciais, antes da consultoria ser ofertada, a gente identificou que essas professoras, elas indicavam que os seus maiores problemas na rotina eram justamente o comportamento dos alunos, a falta de colaboração e apoio de outros profissionais dentro da escola. Algumas indicaram justamente querer participar do projeto da pesquisa pelo desejo de aprender mais, e outras relataram que a pior dificuldade atual era estabelecer a relação entre escola e família. Durante a avaliação processual, a gente pôde ter aí de resultados, que a avaliação dos encontros, né, de todos os encontros que aconteceram, de forma geral, 94% foi dada como muito produtiva, 3% como bons encontros, 1% como satisfatório, 1% poderia ter sido melhor e 1% foi pouco produtivo.
Como aspectos positivos indicados de forma aberta pelas professoras sobre a consultoria, elas indicaram que o que foi mais produtivo dos encontros formativos foram os temas abordados, as estratégias que foram construídas e compartilhadas, a participação e trocas e a organização do próprio encontro, como estava acontecendo ali dentro da consultoria. E como aspectos negativos foram indicados os desafios iniciais com a própria participação e organização e a própria construção do grupo de consultoria, falhas na internet, como eu indiquei, a maioria dos encontros foi no formato remoto, a curta duração, elas queriam que a consultoria tivesse durado mais tempo, e a preferência pelo presencial, né? Então, isso foi indicado, a gente acabou optando pelo formato remoto por uma demanda das próprias participantes. Foi um período que a gente fez a pesquisa na escola pós-pandemia, mas depois, ao longo e ao final, elas foram percebendo que elas preferiam também que a consultoria tivesse sido ofertada de forma presencial. Como resultado dos instrumentos que avaliavam a promoção de habilidades sociais dentro da escola ali, as professoras já tinham uma visão positiva sobre a promoção de habilidades sociais e a consultoria pode ter ajudado a manter essa perspectiva. Então, elas já sabiam ali um pouco sobre o que era a promoção de habilidades sociais, mas elas tinham dificuldade justamente de aplicar. Então, elas indicavam que as práticas, né, contribuíram para elas ampliarem essa perspectiva. E que a consultoria contribuiu para a diversificação dessas práticas, justamente, ampliar o olhar, incorporando atividades lúdicas, como jogos, dinâmicas e contação de histórias, inclusive para a promoção de habilidades sociais na escola. Também foi identificado que a promoção deve ocorrer não apenas por profissionais específicos, mas também pelos próprios professores, aqui no sentido de que elas compreendiam, né, ao longo do processo da consultoria e ao final da consultoria, de que realmente a promoção de habilidades sociais pode acontecer dentro do ambiente escolar por todos os profissionais que fazem parte ali da rotina, não especificamente demandadas ali do psicólogo escolar, e indicaram como barreiras que ainda é difícil obter conhecimento sobre o tema, indicaram como barreira também o tempo para a organização de estratégias, né, de promoção e construir a própria colaboração com outros profissionais e familiares, né? Então, por mais que elas entendem a importância, elas justamente indicam essa falta de maior tempo para pensar nas práticas, construir as estratégias e construir isso de forma mais colaborativa. Os resultados pós-oferta da consultoria colaborativa escolar também, o QRI foi e o agora resultado das entrevistas, a gente teve, enquanto avaliação dos encontros formativos, que o tempo, os materiais, os temas abordados foram considerados adequados, os temas atendiam as demandas e eram úteis ao integrar teoria e prática, justamente porque tinha-se esse tempo dentro da consultoria para dialogar sobre a teoria e construir as práticas pensando nessa teoria. O interesse por formatos complementares às leituras. Então, elas validaram dentro da consultoria que essa forma de formação e pensar nas práticas foi bem interessante, porque ao invés de só leitura, a gente acessou outros também formatos, como vídeos, documentários, enfim, outros tipos de mídias complementares à leitura e ao diálogo ali compartilhado. E elas também indicaram, como também já tinham indicado ao longo da avaliação processual, que os encontros poderiam ser presenciais. Especificamente em relação às características da colaboração, as participantes identificaram que foi possível, né? A gente teve ali as características essenciais para a colaboração na escola,
embora possa ser aprimorada a participação de todos e a definição de objetivos em comum. Então, elas indicaram que houve a colaboração entre elas e a consultora, então isso conseguiu ser construído ao longo desse período, e também indicaram que essa colaboração, ela ocorreu também em horários para além dos encontros formativos. Então, elas falaram que mesmo tendo ali o horário de falar comigo ali dentro do grupo, elas começaram a conversar mais também entre si, fora ali desses momentos demarcados, no recreio, nos momentos que se encontravam no ambiente escolar. Especificamente sobre os resultados, sobre promoção de habilidades escolar, sobre habilidades sociais e inclusão escolar, a consultoria, de forma geral, favoreceu a formação das professoras, sendo a inclusão escolar afirmada como um dos temas que se destaca em resultados positivos, por possibilitar agregar conhecimentos e ampliar as práticas, né? Então, como eu falei, a gente teve várias mudanças, principalmente de estratégias, mas reorganização da sala de aula, a própria formação específica no tema que para elas foi destaque em relação ao tema da inclusão escolar, e também que a consultoria se mostrou um meio eficaz para auxiliar as professoras a ampliarem a prática voltada à promoção de habilidades sociais na escola, como já tinha sido afirmado até no próprio outro instrumento que eu já trouxe. Quanto à atuação do psicólogo escolar, as professoras ampliaram a compreensão acerca de alguns papéis que o psicólogo escolar pode assumir. Então, elas indicaram aí compreender que é um profissional que pode colaborar auxiliando nos processos de ensino e aprendizagem, assim como também um profissional que pode atuar colaborativamente com outras demandas específicas da sala de aula. Porém, a consultoria colaborativa escolar não foi totalmente eficaz para modificar a concepção de todas as professoras quanto a uma atuação do psicólogo escolar voltado ao atendimento clínico. Essa visão da psicologia escolar, ainda vista aí como um profissional que vai contribuir com o diagnóstico dentro da escola, com atendimentos individuais, que não de acolhimento dentro da escola, mas justamente de tratamento dentro da escola, ainda é uma visão que é muito consolidada na nossa realidade brasileira e que a gente ainda precisa justamente desconstruir essa visão do psicólogo escolar. Então, por isso que pesquisas tais como essa que a gente elaborou são tão importantes para a gente continuar dialogando e construindo de fato o que é o papel do psicólogo neste ambiente. Ainda sobre a atuação do psicólogo escolar, justamente a pesquisa evidencia que ainda está presente essa visão patologizante dos comportamentos e que a escola ainda acaba esperando essa atuação dos psicólogos escolares, e ressalta-se a relevância dos resultados dessa pesquisa ao indicar a colaboração como uma das formas de fortalecer a atuação do psicólogo escolar. Então, a gente tem aí que, de fato, a consultoria colaborativa escolar pode ser um meio de atuação eficaz para o psicólogo escolar, atuando principalmente com gestão e professores dentro da escola. Dito isso, o presente estudo atingiu seu objetivo principal ao planejar, implementar e avaliar a consultoria, voltado à promoção de habilidades sociais e colaboração, favorecedoras da inclusão escolar, e conclui-se que a consultoria pode ser um meio, eu já adiantei, um meio de promissor de atuação do psicólogo escolar para grupos de professores. Evidencia-se a necessidade de maior investimento em políticas públicas que garantam práticas universalistas voltadas para modelos de colaboração dentro da escola. Então, tanto a consultoria colaborativa escolar, o ensino colaborativo, o desenho universal para aprendizagem, são práticas universalistas que têm ganhado mais espaço, por justamente pensar em todo o contexto da sala de aula, não especificamente no atendimento de um público-alvo específico. Então, por isso que a gente precisa, de fato, de mais pesquisas e investimento público e o pensar de novas práticas voltadas a essas práticas mais universalistas. E, por fim, que
é necessário maior investimento para efetivar mudanças reais, abrangendo dentre os aspectos já mencionados também respeito, atenção e valorização dos trabalhos dos professores. Como eu falei, trouxe ali brevemente algumas das práticas que a gente conseguiu construir ali, através de dinâmicas ao longo da consultoria. E eu deixo aqui de indicação dos nossos produtos já, meu e da professora Aline, da tese, que é o nosso livro, Consultoria Colaborativa Escolar em Psicologia, Possibilidades de Atuação. Ele pode ser baixado gratuitamente. Então, quem tiver interesse em conhecer essas dinâmicas, inclusive, são descritas ali como forma de justamente você se inspirar e também, se quiser, utilizar ali na sua realidade dentro da escola. É isso, a gente deixa de sugestão aqui o livro, que também vai explicar muito sobre o que é a própria consultoria, como ela ocorre, e sobre a psicologia escolar, como ela pode ser ofertada por meio da consultoria colaborativa escolar. E é isso, gente. Muito obrigada. Fazia um tempo já que eu não falava sobre a defesa da minha tese, então foi até bom rememorar. Mer, muito obrigada pela apresentação. Acho que a relevância da sua tese é incontestável. Uma pesquisa muito bem escrita, muito bem feita e muito elogiada também pela banca. Eu tive o prazer de participar, acompanhar sua defesa e de extrema relevância para o nosso grupo também, né? Vamos deixar disponível o link de acesso ao material, ao livro que já foi produzido. E agora eu gostaria de fazer algumas perguntas para você, que vai de encontro às questões do doutorado, mas uma vertente mais de pensar em quem nos assiste, que queira ingressar no doutorado, ingressar no mestrado, né? Então, eu gostaria de perguntar para você, primeiramente, conversar um pouquinho sobre como que foi a sua experiência ao fazer as disciplinas do doutorado. Então, eu fui fazer as disciplinas do doutorado durante o período da pandemia de Covid, né? Então, a gente acabou tendo, eu acho que quase todas as minhas aulas, já faz um tempinho, mas acho que quase todas as minhas aulas foram no formato remoto, mas, de qualquer forma, para mim foi muito valioso, assim, porque os encontros, eles aconteciam realmente ali ao longo de todas as semanas, durante um período que seria em sala de aula de modo físico, de modo remoto. Então, as disciplinas acrescentaram muito para a minha formação, porque justamente são elas que contribuem para a gente ter um olhar mais crítico para pensar na construção da nossa própria tese, né? Então, a gente tem aí tanto disciplinas que são teóricas, que justamente ajudam nesse olhar crítico, mas também as disciplinas de próprio pensar e construção do projeto e da tese de forma geral. Então, foi, para mim, muito valioso, assim, mesmo que nesse formato remoto, ter participado das disciplinas do PPG-Du. Ok. E sobre os prazos e cronogramas, que são 48 meses de doutorado, né? Você sentiu dificuldade para se adequar a eles, aos prazos para cumprir a disciplina, produzir o projeto? Como que foi? Você sentiu muita dificuldade? Como que foi? Olha, a minha pesquisa ela foi bem extensa na prática, né? Justamente em pensar na consultoria, colocá-la em prática. Foram alguns meses, né, de participação no campo. Então, cada momento ele tem uma dificuldade específica, né? Quando a gente está tendo as disciplinas, a gente está preocupado com a questão de prazos de avaliação, de entrega de trabalho. Então, claro que isso gera uma certa ansiedade, né? Depois a gente tem todo esse processo de escrita do projeto, de comitê de ética, de própria construção ali do campo, que também trazem ansiedade, assim. Mas, de forma geral, tirando essas ansiedades que são naturais ali, né, do nosso viver ali enquanto pesquisador, eu não tive grandes dificuldades, assim, até porque eu acho que o doutorado é um tempo justamente maior que você consegue se planejar mais, pensar mais sobre a proposta,
depois ter um tempo maior de escrita. Então, assim, comparando, por exemplo, o doutorado e o mestrado, eu acho que o mestrado eu tive muito mais dificuldade com os prazos e com o tempo do que o doutorado. O doutorado realmente foi aí, para mim, né, mais tranquilo, mas também cabe ressaltar que eu era pesquisadora financiada pela CAPES, então eu tive um tempo dedicado inteiramente à pesquisa, né? Você mesmo falou sobre o comitê de ética. Como que foi a sua experiência para aprovação, né? Seu estudo, como foi com pessoas, né? Todos os estudos que envolvem pessoas, seres humanos, precisam dessa aprovação de comitê de ética. Você teve dificuldade para ter essa aprovação? Como que foi? Olha, o nosso projeto, a nossa pesquisa, ela teve apenas uma correção de documento para ela ser validada, e eu creio que ela foi validada até de forma bem rápida, assim. Então, eu no doutorado não tive problemas com o comitê de ética, mas eu dou uma dica que conversa sempre quem acabou de submeter o projeto no comitê de ética, ver como que a pessoa fez, porque a parte complicada do comitê de ética é justamente você enviar tudo certinho, escrever tudo certinho, mas estando tudo ali, o comitê de ética da UFGD foi bem rápido, bem, até no que a gente tinha enviado errado já foi esclarecido, a gente já corrigiu e já foi aprovado, então a minha experiência foi até que bem positiva, sim. Então, o importante é que você, de fato, compreenda tudo que precisa, compreendendo, vai dar tudo certo. Sim. E cada pessoa se organiza de uma maneira, mas como que você desenvolveu sua rotina de escrita do relatório, da qualificação, da tese? Como que você se organizava para estudar, escrever? Bem, eu pessoalmente sou uma pessoa muito sistemática e eu tenho a sorte de ser acompanhada pela professora doutora Aline Mayra, né, que também é uma pessoa bem sistemática. Então, dentro do nosso grupo de pesquisa, né, e dentro do próprio grupo específico de orientações da Aline, a gente tem uma agenda já meio que com os prazos indicados ali, com datas, com objetivos específicos para esse prazo. E eu creio que isso, dentro dos próprios prazos que a minha orientadora colocava, eu também me colocava alguns prazos pessoais, assim, né, de justamente me organizar para, por exemplo, escrever introdução até tal dia, porque no outro eu preciso mandar para a Aline. Não que sempre isso vá dar certo, né? Mas eu acho que essa é a melhor forma, pelo menos funcionou para mim, de que a pesquisa conseguisse correr bem, eu tirar todas as dúvidas ao longo com a minha orientadora, com o meu grupo, que dava suporte o tempo todo também, ao longo de toda a proposta, e para que eu conseguisse escrever e defender e qualificar tudo no tempo certinho. Eu acho que essa organização, ela é super importante, porque escrever uma tese é uma coisa, um trabalho complexo, tem muitas nuances, a gente precisa pensar em todo o arcabouço teórico, não só na prática, né? Então a gente precisa justamente se organizar para ver onde que a gente vai encaixar cada coisa ali da nossa rotina para conseguir atender todas essas demandas. Sim. E agora falando sobre as relações interpessoais. Como que foi essa construção das relações interpessoais nesse período do doutorado? Você conseguiu fazer amizade? Como que foi o acolhimento dos colegas? Como que foi esse período para você aqui no nosso programa? Bem, eu sou uma pessoa que já tinha realizado o mestrado dentro do PPGDU, então já conhecia vários colegas, né? A Letícia, inclusive, fez a graduação comigo, né? Então já é minha amiga de longa data. Mas, assim, eu acho que justamente os encontros promovidos pelo próprio programa contribuem para que os colegas conversem mais, né? Nesses eventos que são compartilhados entre as outras linhas de pesquisa, mas principalmente os encontros do GP e os encontros de supervisão, eles auxiliam nessa construção, não só de parcerias ali de trabalho, de ajuda com as pesquisas, mas até na própria construção de amizades. Até as idas no laboratório, né, eu consegui fazer amizades aí com
os orientantes do Washington, né, que às vezes nem encontrava tanto com os da Aline, quanto os da professora Aline. Então é isso, eu fui uma pessoa que vivenciou muito realmente tudo que o mestrado e o doutorado ofereceu ali de eventos, de momentos, de reuniões, então acho que isso foi bem importante para a construção dos laços dentro do grupo, que para mim foram positivos, porque de fato agregavam também na minha pesquisa, também nos meus estudos. Certo. E, Mer, para finalizar, a última pergunta agora e quais são os seus sonhos e expectativas agora, pós-defesa, doutora? Quais são os seus planos? Eu que já defendi faz 2 anos, né? Então, eu continuo aí com os mesmos sonhos, né? Eu já estou dando aula no ensino superior, eu estou atualmente como professora da UEMS, no curso de psicologia aqui em Campo Grande. Eu amo a docência, por isso que eu fui fazer o doutorado. E meus sonhos são continuar dando aula no ensino superior e, assim que possível, também voltar para a pesquisa no ensino superior. Então, estou aí agora em busca de conquistar um concurso, continuar com vagas aí que eu possa continuar lecionando e pesquisando. Certo, Mer, muito obrigada pela sua participação. O GP está sempre de portas abertas para você. Volte sempre. E eu convido a todas as pessoas que nos acompanharam até aqui a seguir o nosso canal, a nos seguir no Instagram também. E até a próxima apresentação. Muito obrigada.